Estamos pregando sobre a carta aos Hebreus, mais uma mensagem, né? E hoje estamos pregando sobre o tema, o sacrifício perfeito e superior de Cristo, né? A parte 2, segunda parte, que nós já pregamos a primeira parte semana passada. E hoje estamos em Hebreus capítulo 10, versículo 1 ao versículo 18, ok? Já lemos o texto, então nós vamos já entrar na introdução. Nós vimos aí no capítulo 9, a semana passada pregamos no capítulo 9, uma comparação do ministério levítico do Velho Testamento com o ministério do sumo sacerdote Jesus Cristo, no Novo Testamento. Então fizemos aí, se não me engano, 2 mensagens no capítulo 9, pregando sobre essa diferença do ministério levítico com o ministério do Senhor Jesus Cristo. Nós vimos também mais algumas razões, visto que em outros capítulos já falamos sobre a superioridade do sacerdócio de Cristo sobre o sacerdócio levítico e o sacerdócio de Arão. Então vimos mais algumas razões que comprovaram que o ministério de Cristo supera o ministério levítico. Precisamos lembrar também, irmãos, que os hebreus, eles estavam inteiramente familiarizados com as formas de cultos que se faziam no tabernáculo, as formas de sacrifícios e de adoração praticadas no tabernáculo. Agora, no início do capítulo 10, nós basicamente continuamos aí o mesmo tema. E vamos ver um pouco mais sobre a superioridade do sacrifício do Senhor Jesus Cristo, com relação ou comparando aí com os sacrifícios que eram oferecidos anualmente, ano após ano, e alguns também diários, né, os serviços diários no tabernáculo. Primeiramente, nós queremos ver aí do versículo 1 ao versículo 4, Hebreus 10, versículo 1 ao versículo 4, a debilidade da lei e dos sacrifícios. A debilidade da lei e dos sacrifícios. Lembrando aí o texto, para ficar mais claro a nossa resolução aqui, diz o seguinte o texto: porque tendo a lei a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que a ele se chegam. De outra maneira, teriam deixado de se oferecer, porque, purificados uma vez, os ministrantes nunca mais teriam consciência de pecado. Nesses sacrifícios, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados, porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire os pecados. Aqui nós temos 4 fraquezas dos sacrifícios levíticos. 4 fraquezas dos sacrifícios levíticos, aqueles sacrifícios que eram oferecidos no tabernáculo e depois, consequentemente, no templo. Primeiramente, nunca aqueles sacrifícios poderão ou puderam tornar perfeitos os ofertantes. Aqueles sacrifícios nunca mudaram, nunca tornaram perfeitos os ofertantes. Nós vemos aí no versículo 1. Segunda fraqueza, aqueles sacrifícios não satisfazem a consciência humana quanto ao pecado. Ou seja, eles chegavam, ofereciam com a consciência pecaminosa e saíam com a mesma consciência pecaminosa. Não havia nenhuma mudança na consciência, não havia nenhuma satisfação na consciência. Eles sabiam que ainda eram pecadores e que ainda não tinham sido perdoados. Então a consciência humana não se satisfazia com isso. Terceira fraqueza daqueles sacrifícios, que aqueles sacrifícios não podiam também tirar a memória dos pecados. Visto que a consciência não era satisfeita, logicamente o pecado sempre era lembrado. Não havia nenhum tipo de sacrifício ou até mesmo a certeza dos pecados realmente serem esquecidos. E quarta fraqueza, aqueles sacrifícios de maneira nenhuma não podiam tirar pecados. Eles não eram suficientemente poderosos
para tirar, para perdoar os pecados do povo. Então, 4 fraquezas bem importantes com respeito aos sacrifícios antigos, aos sacrifícios da primeira aliança, aqueles que se faziam pelos sacerdotes no tabernáculo. A lei, como nós vemos aí no versículo 1, era uma mera sombra dos bens futuros, uma mera sombra do sacrifício perfeito de Cristo, uma mera sombra das coisas celestiais, conforme temos estudado e pregado. Você pode lembrar aí de uma laranjeira. A sombra de uma laranjeira pode se estender até ao vizinho, mas a alegria, né, a vontade, ou como é que é? Não o desejo. Prazer, obrigado. O prazer de pegar aquele fruto e comer aquele fruto não chega até o vizinho, porque está na árvore. A sombra não dá fruto, não é verdade? O irmão Diodoro entende muito bem de fruto, não é verdade? Né? Feirante. Aqui nós podemos ver uma ilustração muito boa com respeito à lei e os sacrifícios e Cristo. Eles tinham apenas a sombra daquilo que realmente era real, ou seja, Cristo e o sacrifício que Ele fez na cruz do Calvário e a salvação que Ele providenciou a todos nós, o livre acesso a Deus, um tabernáculo totalmente incorruptível no céu. Então é muito melhor você ter a laranjeira, na verdade, do que apenas ficar com a sombra dela e passando vontade, vendo o vizinho chupando laranja e você lá chupando o bico. Ou o dedo, né? Muitos ficam apenas chupando o dedo, né? Hoje, espiritualmente falando. Apenas ficam com aqueles sacrifícios, com aquelas práticas religiosas, muito ainda ligada às práticas antigas dos judeus e do tabernáculo, que são basicamente, né, fracas. Pelo menos as práticas dos judeus no tabernáculo apontavam a Cristo. Muitos praticam coisas religiosas hoje que não tem nada a ver com Cristo. Ficam apenas na vontade. Ficam apenas na vontade, mas não conseguem saborear a beleza, não têm o prazer da salvação eterna e de Cristo realmente do lado, acompanhando, intercedendo. Eles não conseguem sentir esse prazer, não tem paz no coração. Você percebe isso claramente quando perdem um ente querido, quando perdem o parente. Você percebe claramente que não há paz, não há esperança, não há segurança. O velório do cristão é muito diferente do velório do perdido. O velório do cristão, há cânticos, cantando sobre o céu, cantando sobre a esperança de vê-lo novamente. O velório do perdido não há nenhuma esperança, há choro, há desgosto, as pessoas não aceitam o que aconteceu, muitos falam contra Deus. Por quê, Senhor? Por que o Senhor tirou ela de mim? Por que o Senhor tirou ele de mim? Mas o cristão não, o cristão sabe que tudo tem um propósito. Os sacrifícios levíticos, irmãos, da velha aliança eram somente sombra das bênçãos da salvação em Cristo Jesus. Havia uma necessidade, havia realmente uma necessidade de um sacrifício perfeito e definitivo, porque aqueles sacerdotes todo ano chegavam ali, todo ano. A Bíblia é bem clara em dizer, não sei se você pegou aí, que se realmente, se eles conseguissem alguma coisa, eles não precisavam voltar lá e oferecer sacrifício novamente. Por isso que eles sempre estavam oferecendo, porque era um contínuo, não era satisfeito, não tinha poder contínuo aqueles sacrifícios.
Por isso havia uma necessidade de um sacrifício definitivo, de realmente a um único sacrifício, para que então pudesse purificar a consciência humana de sua culpa do pecado. Aqueles sacrifícios contínuos só traziam, o versículo aí, se não me engano, o 2, né? Deixa eu ver se é o 2 mesmo. Não, versículo 3. Aqueles sacrifícios contínuos só traziam uma nova recordação dos pecados. Pergunta: recordar pecado traz alegria? Traz grande tristeza. Aqueles sacrifícios basicamente só traziam isso, a recordação dos pecados, pois aquele sangue daqueles animais eram incapazes de remover os pecados e principalmente a culpa do povo. Por isso que a consciência humana também não era satisfeita. Eles entravam com culpa, ofereciam sacrifícios, saíam com a mesma culpa. Havia essa necessidade do sacrifício. O verso, ou melhor, segundo lugar, nós vamos ver aí do versículo 5 ao versículo 10, o poder do sacrifício de Cristo. O poder do sacrifício de Cristo. Vamos lembrar o texto aí, versículo 5 ao versículo 10, Hebreus capítulo 10, versículo 5 ao versículo 10, diz o seguinte: e por isso, entrando no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Holocaustos e oblações pelo pecado não te agradam. Então disse: eis aqui venho, no princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Aqui está um resumo, do Evangelho. Interessante. Aqui está um resumo do Evangelho, se você prestar atenção aí no versículo 7. Versículo 8, continuando: como acima diz, sacrifício e oferta e holocausto e oblações pelo pecado não quiseste, nem te agradaram os quais te oferecem, segundo a lei. Então disse: eis aqui venho, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro, para estabelecer o segundo, no qual vontade temos sido santificados, na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez. Irmãos, o versículo 5 que nós lemos até o versículo 7 é uma citação de um salmo. É uma citação do Salmo 40, versículo 6 ao versículo 8, que diz basicamente o seguinte: sacrifício e oferta não quiseste, os meus ouvidos abriste, holocausto e expiação pelo pecado não reclamaste. Então disse: eis que venho, no rolo do livro de mim está escrito: deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Quais são os objetivos do escritor aqui? Quais são os objetivos do escritor com essas palavras? Basicamente 4 objetivos. Primeiro, declarar a fraqueza dos sacrifícios levíticos. Declarar mais uma vez que eram fracos aqueles sacrifícios. Segundo, era também indicar o método que agrada a Deus. Aquele método que seria logicamente providenciado pelo próprio Cristo. O método que agrada a Deus. Em terceiro lugar, o objetivo também, terceiro objetivo era anunciar o propósito da encarnação de Cristo. Por que Jesus veio? Por que Jesus se encarnou, nasceu como um homem, como uma criatura que Ele mesmo criou? E o quarto objetivo dessas palavras é mostrar o antigo anúncio do Redentor que viria. Mostrar o antigo anúncio daquele Redentor que viria. Os sacrifícios levíticos, irmãos, não agradavam a Deus. Não agradavam completamente a Deus. Mas o sacrifício perfeito do corpo de Cristo lhe agradou. Completamente. Completamente. Cristo se encarnou para cumprir a vontade do Pai.
Conforme nós vimos aí no versículo 7, e disse: eis que venho. Jesus veio. E a outra parte, né, o resumo aí do evangelho, né? Jesus veio para fazer o quê? A outra parte do versículo: para fazer, ó Deus, a tua vontade. Jesus veio porque era a vontade do Pai salvar a raça humana. Era a vontade do Pai providenciar um meio pelo qual todos pudessem, pelo menos, ter a chance de ser salvos. Infelizmente, muitos não creem. Infelizmente, muitos não aceitam. Mas Deus providenciou o plano. Deus mandou o seu Filho. Jesus veio para fazer a vontade do Pai. Quando ele estava lá sofrendo no Getsêmani, ele orou dizendo: Senhor, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Ele veio especificamente, várias vezes Jesus falava: o Filho do Homem veio para fazer a vontade do Pai. A minha comida é fazer a vontade do Pai. Aqueles sacrifícios levíticos de maneira nenhuma poderiam agradar a Deus, porque não perdoavam pecados. Eles eram fracos. Cristo se encarnou para cumprir a vontade do Pai. Provavelmente aí também, quando diz o rolo do livro em Salmos, e aqui em Hebreus fala o princípio dos livros, né, do livro, provavelmente está falando aí do Pentateuco, os 5 primeiros livros escritos por Moisés, pelo menos da Bíblia, né, 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Mostrando aí, irmãos, que Cristo é anunciado, tanto no Pentateuco, sabemos disso, mas também nos outros livros. Mostrando que Jesus é sempre anunciado desde o princípio. Uma vez eu disse, né, e repito, né, aliás, lembrando também, os irmãos lembram do pastor Davi, que estava em Biraci? Né, ele estava em Biraci, os irmãos talvez não sabem, que ele já não está lá, está em Franca agora. Mas ele esteve aqui com a família, né, cantaram. Ele está com câncer, e, se não me engano, começou ou vai começar a quimioterapia. Então é bom orar por ele, né? A gente esquece, como eu disse, né, a gente recebe muitos pedidos e acaba esquecendo um ou outro. Então é bom orar por ele, pelo pastor Davi Macedo. Numa conferência de aniversário em Franca, ele pregou uma mensagem. Está gravado, está no YouTube, se você quiser ver, né, mostrando aí Jesus de Gênesis a Apocalipse, em todos os livros da Bíblia, mostrando Jesus. Jesus é apresentado em todos os livros da Bíblia. Já era plano de Deus. Se você continuar aí, então, os versículos do capítulo 10 de Hebreus, o versículo 8 ao versículo 10, basicamente nós temos um resumo dos argumentos. Basicamente um resumo dos argumentos, visto que os primeiros sacrifícios não agradaram então a Deus, não alcançaram a vontade de Deus, então Jesus veio. Jesus tinha que vir. Ele veio para cumprir também a lei, como nós vimos aí em outro texto, mas principalmente para satisfazer a vontade do Pai, para satisfazer a vontade de Deus. Por isso era necessário que os primeiros sacrifícios fossem abolidos, e o último, no caso o sacrifício de Cristo, pudesse então ser estabelecido no lugar do primeiro. Os cristãos, eles são santificados, irmãos, pelo sangue de Cristo. Por isso eles podem desfrutar de uma nova relação com Deus, não aquela que eles tinham, lembra? Entravam, ofereciam sacrifícios, principalmente sacerdotes, com a culpa do pecado, saíam do tabernáculo, depois de terminado o sacrifício, com a culpa do pecado, com a consciência ainda pecaminosa, porque não havia nenhuma segurança de que aqueles pecados realmente foram perdoados, foram esquecidos. Mas hoje nós temos, porque Cristo veio. Os cristãos podem desfrutar de uma nova relação com Deus, totalmente livre de culpa, porque a graça sobrepõe todo o pecado praticado, e o sangue de Cristo é suficiente para perdoar, para purificar todos os pecados. Essa nova posição, irmãos, é permanente.
Os sacerdotes tinham que ir sempre sacrificando, por quê? Não tinha nada permanente, não tinha nada definitivo. Mas quando Cristo veio, Ele ofereceu um sacrifício permanente. Quando a palavra aí, se você estudar, né, e conseguir aí ver a palavra original aí, santificados, se não me engano no versículo 10, na qual vontade temos sido santificados pela oblação, ou seja, pela oferta do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez. Esta palavra santificados, irmãos, no verso 10, ela descreve um estado perpétuo. A palavra original, a forma que está escrita essa palavra, ela descreve um estado perpétuo, um estado permanente. Não mais como era antes, de ficar sempre oferecendo sacrifício, sempre indo no tabernáculo oferecendo sacrifício. Em terceiro lugar, nós vemos o objetivo do sacrifício. O objetivo do sacrifício de Cristo, do versículo 11 ao versículo 18. Vamos relembrar o texto aí. Diz o seguinte: e assim todo sacerdote aparece cada dia ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca podem tirar pecados. Mas este, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, está sentado à destra de Deus, daqui em diante esperando até os seus inimigos sejam postos por escabelo de seus pés. Porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. E também o Espírito Santo nolo testifica, porque depois de haver dito: esta é uma aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis nos seus corações e as escreverei nos seus entendimentos, acrescenta: e jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Ora, onde há remissão destes, não há mais oblação pelo pecado. Ou seja, não há mais necessidade de que se oferte pelos pecados. A palavra oblação significa oferta. Os versículos 11 ao versículo 14 mostra aqui, irmãos, um contraste muito interessante, e para mim até maravilhoso. Eu pelo menos achei maravilhoso, sobre o serviço sacerdotal. Enquanto que na velha aliança, né, no Velho Testamento, os levitas, aqueles sacerdotes que trabalhavam no templo, os sumos sacerdotes, estavam sempre ministrando, sempre trabalhando, sempre oferecendo contínuos sacrifícios, sacrifício atrás de sacrifício, sacrifícios e mais sacrifícios, provavelmente de pé, né, porque o serviço não era feito sentado. E eles eram impossibilitados de terminar. Já pensou isso? Eles eram impossibilitados de terminar. Por quê? Porque aquilo não era definitivo. Morria o sacerdote, o seu filho assumia. Morria o filho, o neto assumia. Imagina que situação. Se nós olharmos para esse lado, que coisa triste. Nunca se conseguia alcançar o objetivo. É como enxugar gelo, não é verdade? Se é que consegue, né? Sempre devendo. Agora, se nós contrastarmos, como eu disse, há um contraste aqui muito interessante e maravilhoso. O Senhor Jesus Cristo, Ele ofereceu um único sacrifício. E Ele não está em pé, Ele está sentado, porque Ele ofereceu um sacrifício definitivo, perfeito, que foi aceito por Deus, e por isso Ele está sentado. Geralmente quando alguém senta, porque terminou, não é verdade? Terminou o serviço, não há mais nada para fazer. Então Jesus está sentado à direita de Deus, aguardando. Interessante, né? Já ouviu aquela brincadeira, né? A gente brinca muitas vezes, né? Quando alguém, somente a gente brinca com a Samara, né? Quando ela pede algo que é, vamos dizer, impossível, né? Ou seja, não é de acordo, a gente fala para ela: espera sentado. Não é verdade? Pode esperar, espera sentado. Quer dizer, isso não vai acontecer. Mas no caso aqui, é outro lado.
Jesus está definitivamente esperando, sentado, tranquilo, porque os seus inimigos já foram derrotados na cruz, mas ele está aguardando a derrota completa de seus inimigos, conforme diz aí no versículo, deixa eu ver aqui, 13, né? Daqui em diante, esperando até os seus inimigos sejam postos por escabelo de seus pés. Ou seja, a derrota definitiva. O diabo ainda está aí, né? O diabo ainda trabalha. As hostes espirituais da maldade, né? Principados, potestades, ainda estão trabalhando. Você percebeu a preocupação de Cristo? Ele está sentado. Eu não estou dizendo que ele está, eu sei que ele está atuante, eu não estou querendo dizer isso. Estou querendo mostrar só um lado dessa situação. Um lado que a Bíblia nos trouxe aqui nesse texto. Jesus está sentado esperando a derrota definitiva dos seus inimigos. Ou seja, eles já estão derrotados. Só está esperando isso cumprir. Percebeu o contraste, irmãos? Enquanto os sacerdotes trabalhavam em pé, cansados, sempre fazendo o que Jesus já fez, está sentado, descansando, esperando a derrota dos inimigos tranquilamente. Jesus terminou a sua obra, e por isso não precisa mais repeti-la, como os sacerdotes faziam. Terminou, não há mais nada para fazer. Eu sempre gosto de dizer, as palavras que Jesus disse, está consumado, em outras palavras, está feito. Terminei. Consegui cumprir a missão, consegui cumprir a vontade do Pai, em outras palavras. O que significa as palavras consumado? Uma obra completa, algo completo, um copo completo, tem como você completar com mais água? Não tem. Quando Cristo completou a sua obra, quer dizer que não tem jeito de você completar com mais nada. Os seres humanos ainda tentam completar com as boas obras. Jesus nos deu salvação, Ele pagou pelos nossos pecados, nos deu vida eterna, mas ainda tem alguns querendo acrescentar. Espera aí, deixa eu pôr mais um pouquinho aí, está completo, mas acho que cabe mais um pouquinho de boas obras aí para mim ganhar o céu. Não vai conseguir, meu amigo. Salvação é só por meio do sangue de Cristo, e já está completo. Suas obras não vai caber lá não. Aliás, vão ser rejeitadas, né? Percebemos então que depois nos versículos 15 ao versículo 17, novamente é lembrado da citação de Jeremias. Nós já citamos esse texto, já lemos, por isso não vamos ler novamente, mas novamente é citado aí, lembrado, Jeremias capítulo 31, do versículo 33 e o versículo 34. Qual que é o motivo então dessa citação? Neste caso aqui, nesse contexto. O motivo dessa citação é encerrar a divisão doutrinária da carta. Interessante, ainda tem aí alguns capítulos, mas aqui basicamente ele está encerrando a divisão doutrinária da carta, aquilo que era de mais importância. Lembra qual que era a importância, o ensinamento que ele queria dar para os hebreus? A superioridade do sacerdócio de Cristo. Lembram disso ou não? Amém? Amém? Estão acordados ou não? Amém. Aqui no caso ele está encerrando a divisão doutrinária, enfatizando a finalidade da nova aliança, mostrando que os profetas anunciaram esta nova aliança em Cristo Jesus, mostrando que não é algo novo. Cristo inaugurou, sim, esta nova aliança com o seu sacrifício na cruz, o sacrifício do seu corpo. Você percebe que diz aí, se não me engano 2 vezes, a palavra corpo de Cristo. Porque Jesus se encarnou, Ele sofreu, Ele derramou seu sangue, então o sacrifício do seu corpo, e através dessa nova aliança comprada, providenciada por Cristo Jesus, nós temos livre acesso ao trono divino. O que acontecia no tabernáculo? Só o sumo sacerdote poderia entrar perante o santo do santo, o lugar mais santíssimo, e isso não podia entrar sem sangue. E se entrasse com pecado também morria. Ele tinha que oferecer primeiro por si mesmo para poder entrar lá dentro. Agora Jesus, Ele nos deu livre acesso ao trono divino, ao santo do santo, mas que está no céu, não no tabernáculo terrestre, conforme nós já vimos isso.
E hoje nós temos perdão, o que eles não tinham. Hoje nós temos perdão, eles não tinham isso, eles saíam com... Imagina você sair de uma reunião religiosa, né, de um culto a Deus, de um sacrifício, ainda com o peso do pecado, irmãos. Hoje nós temos perdão. Hoje nós podemos viver a vida leve. Sim, pecamos, mas o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Hoje há esquecimento de todos os pecados, porque está lembrando aí de Jeremias, né? Nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Jesus não vai trazer mais à tona, Deus não vai mais trazer à tona os seus pecados na sua mente. A consciência foi satisfeita. Sem precisar de novos sacrifícios, sem precisar dos sacrifícios levíticos, porque o sacrifício de Cristo foi totalmente completo. Amém? Concluindo, irmãos, diante de todas essas argumentações bíblicas da carta aos Hebreus, nós concluímos que a lei e os sacrifícios do Velho Testamento eram insuficientes para restaurar a comunhão do homem para com Deus. Ela não conseguia, nunca conseguiu restaurar a comunhão do homem para com Deus, porque não conseguia perdoar pecados. Concluímos também que a lei e os sacrifícios do Velho Testamento eram insuficientes para restaurar a comunhão do homem para com Deus por vários motivos. Está 2 vezes aí, né? Desculpa aí a repetição, mas continuando. Então concluímos também que tudo no Velho Testamento, incluindo a lei e os sacrifícios, eram apenas sombras daquele que viria para oferecer um perfeito sacrifício, estabelecer uma nova e uma melhor aliança. Irmãos, nós temos tudo, se não me engano aí, né, eu não sei porque aconteceu isso na imagem, mas eu fiz uma pergunta aí no final: qual aliança é melhor? Qual aliança você prefere? Aquela do Velho Testamento? De ficar sacrificando, né? Você vai no culto, você sacrifica, você leva os seus sacrifícios, o sacerdote oferece a Deus, você volta para sua casa com o mesmo peso do pecado, com a mesma consciência pecaminosa, ou a nova aliança em Jesus Cristo? Aquela que te dá plena paz, aquela que te dá vida eterna, aquela que diz que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado, aquela que diz: onde o pecado abundou, superabundou a graça. Qual você prefere? E quantos aqui estão na nova aliança? Quantos já receberam essa nova aliança? Diga amém. Amém, né? Que amém, minzinho, xoxo, né? Mas tá bom, pelo menos disse amém, né? Amém. Mas diga amém do tamanho da sua alegria de estar nessa nova aliança. Amém. Eu sei, poderia ser melhor porque vocês não jantaram, daí isso é outro caso. Mas vamos colocar de pé e vamos orar agradecendo a Deus por essa nova aliança em que fomos enxertados. Amém? Fomos enxertados, fomos adotados. Tem várias formas de dizer como ganhamos e como estamos, né, nesta nova aliança. Oremos. Pai, obrigado, Senhor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia para comigo, Pai, para com a raça humana, e de ter providenciado para nós, Pai. Desde o início dos tempos o Senhor já tem providenciado, mas quando Jesus veio, Ele concluiu, Ele cumpriu, Pai, todo o plano do Senhor, tudo que os profetas profetizaram, tudo que a Sua palavra dizia, Ele cumpriu e se tornou, Pai, o nosso Salvador. Ele ofereceu um único sacrifício, suficiente, e através dele, Pai, a Sua palavra nos diz que podemos ter vida eterna. Obrigado pela paz no coração, obrigado pela segurança em Jesus Cristo, obrigado pelo grande amor demonstrado através de Jesus Cristo, enviando Seu único Filho. Esteja abençoando, Pai, tocando em vidas para que possam entender o plano do Senhor, entender, Pai, e sentir o grande amor do Senhor para com cada uma delas. Se houver alguém que ainda não recebeu Jesus como Salvador, ainda não tem a vida eterna em Cristo, que essa pessoa possa se render
possa se render aos pés de Cristo e recebê-lo como único e suficiente Salvador. Em nome de Jesus Cristo que oro agradecido por tudo. Amém.